Here we go. No vídeo anterior, você viu como a abordagem semiótica ajuda a analisar a representação e a contribuição do modelo linguístico de Saussure para entender a produção de sentidos através da linguagem. Esse modelo acabou servindo de base para outros intelectuais pensarem a representação. Roland Barthes, por exemplo, aplicou o modelo de forma mais ampla, indo além das palavras individuais, considerando um conjunto de práticas culturais para interpretar o que está sendo representado. No livro Cultura e Representação, Stuart Hall explica que, com o tempo, foi ficando claro para os pensadores que não dava para ter uma abordagem positivista do sentido da representação. A coisa era mais profunda. O aspecto subjetivo de questões relacionadas à cultura e sujeito não permitia que você ficasse atrás apenas de descobertas de leis científicas para entender a sociedade. E se a diferença não pode ser analisada a partir de um sistema binário, porque na vida nada é apenas isso ou aquilo, então a noção de sentido não pode ser fechada, como propõe a abordagem semiótica, porque não há um sentido final. A partir daí, os estudos culturais passaram a se preocupar em dar uma abordagem mais aberta, tratando a representação como uma fonte para a produção do entendimento social. As práticas sociais e as questões de poder se tornaram centrais no estudo das representações. Ainda que a linguagem fale sobre nós, como argumentava Saussure, em alguns momentos a gente observa que certas pessoas têm mais poder para falar sobre determinados assuntos do que outras. É o caso citado na obra do filósofo francês Michel Foucault, do médico homem ter mais autoridade para falar do que a paciente considerada louca. Então é sobre esses aspectos de conhecimento e poder que alguns críticos passaram a dar atenção. Mas como analisar esses aspectos mais amplos de conhecimento e poder? Foucault deu uma nova abordagem ao sistema de representação quando desviou a atenção da linguagem para o discurso. Assim como os semióticos, ele também era um construtivista e defendia que o sentido das coisas é construído dentro do discurso. As coisas não têm sentido por elas mesmas, fora de seu contexto de uso. Por exemplo, uma pedra atirada numa briga é um projétil e uma pedra em uma exposição no museu pode ser uma obra de arte. Dá uma olhada nessa imagem que você encontra no livro de Stuart Hall. É uma pintura de Bruyère sobre um famoso psiquiatra, Jean-Martin Charcot, lá em 1800 e tal, sobre o estudo da histeria, numa clínica badalada em Paris, onde até Freud estudou. Você já sabe que a histeria foi uma doença considerada só de mulheres durante um tempão. A histeria é um tipo de neurose caracterizada por uma baita ansiedade e era atribuída a uma disfunção no útero, por isso que achavam que era uma doença feminina. Enfim, aqui Charcot tem uma enorme plateia de estudantes que teriam vindo de longe, porque o cara era um bambambam da medicina para ver a demonstração que ele ia fazer com a mulher sobre os sintomas da doença, que seriam aliviados com hipnose. E o que ele está fazendo aqui está hipnotizando a mulher. Observe a postura de todos na foto. O que você vê aqui? Claramente uma relação que envolve poder. Além da grande distância entre professor e alunos, você tem a representação de uma autoridade no centro da cena. Um homem branco mais velho, enquanto uma mulher, que seria doente, está totalmente apagada, sem voz. Ele analisa os gestos, mas não ouve o paciente. Depois, estudiosos da medicina começaram a suspeitar dessas performances porque elas só aconteciam dentro daquela clínica, e essa história segue. O que Stuart Hall pretende ressaltar com esse exemplo é que, segundo Foucault, nada faz sentido fora do discurso. O objetivo do filósofo francês era analisar como os seres humanos se entendem em nossa cultura e como o conhecimento é produzido em diferentes épocas. Enfim, como os discursos trazem a verdade sobre o conhecimento. Mas não a verdade do conhecimento no sentido absoluto. Era como o conhecimento ligado ao poder assume uma autoridade da verdade. Ou melhor, como quem fala tem a capacidade de tornar algo verdadeiro. E qual é o grande lance disso? É que você acaba regulando a conduta dos outros, levando a um disciplinamento de práticas. A formação discursiva sustenta um regime da verdade. Stuart Hall explica isso com um exemplo que pode ou não ser verdade,
que filhos criados só pelo pai ou só pela mãe caem inevitavelmente na criminalidade. Se todos acreditam nisso, famílias de pais solteiros podem sofrer consequências reais. É o tipo da situação que se torna verdadeira, mesmo sem nunca ter tido nenhum tipo de comprovação. Você pode levar esse exemplo para uma série de outras situações do seu cotidiano ou enxergar melhor como isso funciona. Observa que a preocupação de Foucault não era mais com a estrutura significante da língua dos signos. Para ele, o que nos domina e nos determina não é uma questão linguística, é uma questão belicosa, de batalha, de guerra, ou seja, é a relação de poder. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Em Handmaid's Tale, você identifica a representação das relações de poder na distópica República de Gilead. Um governo totalitário, militarizado, hierárquico, machista e fanático cria novas castas sociais para oprimir geral. Uma interpretação extremista da Bíblia é a desculpa para cometerem as maiores atrocidades. As famílias dos líderes, chamados de comandantes, moram em casas grandes. As mulheres são violentamente subjugadas. Não podem trabalhar, controlar o dinheiro nem ler. Todo mundo se veste igual por casta, sem deixar vestígio de qualquer identidade. As mulheres dos comandantes, as cozinheiras e as aias. A maioria das mulheres dos comandantes é infértil por causa da poluição ou de doenças, e é aí que entram as aias, essas mulheres de vermelho. Elas são tratadas como propriedade do Estado e obrigadas a gerar um filho para o casal. As aias ficam sob rigorosa vigilância da tal tia Lídia, essa mulher aí que é o carrasco, e quem sai da linha sofre punições severas e pode acabar sendo executada. I strongly believe the punishments I have bestowed. As mulheres são todas silenciadas e as aias mais ainda. Se demonstram qualquer sinal de resistência, acabam sendo caladas na força. O poder, para Foucault, permeia todos os níveis da existência social. E isso não acontece de forma tão evidente só nessa série. Basta prestar atenção e notar que as relações de poder estão dentro de casa, fora de casa, na família, no trabalho, na esfera pública. Foucault argumentava que é o discurso que produz o sujeito. Por exemplo, a mulher histérica, o homem louco, o comandante tirano, a aia rebelde e assim vai. E o discurso também produz o lugar para o sujeito. O entendimento do discurso vai depender do lugar do sujeito. O sujeito se difere por suas características de classe social, gênero, etnia e só vai captar o sentido até que se identifique com sua posição no discurso. Vamos a um exemplo. Na pintura As Meninas, do espanhol Diego Velázquez, há mais de uma posição para o sujeito que pode mudar o sentido da imagem. A menina é o centro da pintura para quem vê de fora, mas não é o sujeito da tela de Velázquez. Foucault interpreta essa pintura afirmando que a representação e o sujeito são as mensagens por trás da pintura, o seu subtexto. Repara que o próprio Velázquez está na pintura e que ele e mais alguns aqui estão olhando para o que deve ser uma tela. O sujeito da pintura está aqui então, mas a gente não vê, eles estão ausentes. Só que essa ausência também está representada por meio do reflexo no espelho pendurado na parede. Aí você descobre que o casal real está lá. Usando o argumento de Foucault, o sentido é construído no diálogo entre a pintura e o espectador, que também ganha uma posição de sujeito. Estão todos olhando para a gente aqui fora, num lugar de soberano. Ou a gente se coloca ali no meio dos personagens e transforma o casal real no verdadeiro sujeito da obra de Velázquez, e nós, meros espectadores. A forma com que olhamos para a imagem vai variar entre dois centros, dois sujeitos, duas posições de olhar, ou seja, dois sentidos. Aqui a gente termina a primeira parte do nosso curso.
Conhecemos um pouco a história do teórico Stuart Hall, autor do livro Cultura e Representação, que está sendo a base do nosso estudo. Vimos que representação conecta o sentido e a linguagem à cultura. As coisas não significam por si só. Nós construímos o sentido por meio das representações, a partir de códigos compartilhados dentro de uma cultura, ou seja, a forma como interpretamos o mundo à nossa volta. Por isso que os sentidos podem mudar de uma cultura para outra, de um período ao outro. Stuart Hall usa duas teorias do construtivismo para explicar a representação. Ele vai da semiótica, concentrada na linguagem, ao discurso que produz conhecimento e as posições do sujeito. O foco dos estudos de Stuart Hall é a mídia e os efeitos da representação na sociedade. Ele destaca que as coisas não têm um sentido final. Os sentidos vão sendo construídos e transformados o tempo todo. Hall diz que o problema começa quando essas representações começam a ser aceitas pela audiência sem questionamentos e passam a ser consideradas algo natural. É o caso, por exemplo, da representação do corpo ideal da mulher bonita, que foi mudando com o tempo. Quando a mídia limita a representação de certos aspectos do mundo, acaba criando estereótipos que podem ser prejudiciais quando são usados por muito tempo, porque a falta de diversidade acaba fixando uma representação dominante na sociedade. Analise a representação da pandemia que está sendo construída na mídia. Quantas coisas podemos observar nas imagens? Protagonistas, medos, autoridades, heróis, vilões, confusão, dúvida, cuidado, esperança. O que você sente? Em que você acredita? O que está escondido? O que falta? Em que momento você se identifica? Como os outros representam o nosso país? Hall acaba com a ideia de que a massa que absorve o conteúdo da mídia é passiva e ignorante. Fatores sociais, políticos e culturais vão afetar a forma como a pessoa recebe a mensagem. Hall vê ainda nichos de resistência que afetam narrativas dominantes da mídia. Vale notar que para Stuart Hall não há possibilidade de erro na compreensão do conteúdo. O que existe é uma assimetria entre o sentido pretendido pelo emissor e o significado captado pelo receptor. O ponto que Hall destaca é o fato de os produtores de mídia tentarem fixar um significado para a maioria da sociedade. E com isso, a mídia passa a ter o domínio de determinar qual é o grupo dominante de acordo com seus interesses. O que Hall diz é o seguinte: a audiência deve questionar o que é dito. Quem está dizendo aquilo e por quê? Qual é o propósito do que está sendo dito e para que serve a quem está produzindo esse significado? Só depois de entender isso será possível combater estereótipos e mostrar o diferente. Esse será o tema da segunda parte do nosso curso.